olá! Mais uma vez o nosso encontro aqui no podcast Tcharlalá. Esse espaço que foi pensado para ser um lugar de boas conversas com gente interessante, para falar sobre o tempo, sim, sobre o envelhecimento. E esse processo, como a gente sabe, é um processo singular e é um processo que inicia no dia que a gente nasce. Deixa eu me apresentar, eu sou a Lala Corradini, eu sou especialista em gerontologia pelo Instituto Israelita Albert Einstein em São Paulo. E eu sou uma curiosa nesse assunto. E só vou trazer gente legal e interessante para conversar com a gente sobre as mais diversas pautas que envolvem esse processo. Hoje, nesse episódio, a gente trouxe uma pessoa que é muito especial para mim. Não só por ser uma profissional maravilhosa, mas sobretudo por ser uma pessoa que me é muito cara. Antes de apresentar essa pessoa espetacular, eu quero falar para vocês que esse podcast, ele tem sempre o apoio da Peregrino Confecções, que é uma marca gaúcha voltada para vestir as mulheres. Eu, por exemplo, estou vestida de Peregrino e adoro essa marca porque ela sempre deixa as mulheres melhores e mais bonitas. Obrigada, Gláucia, Adri e Thaís. Sem vocês, as coisas não ficam tão belas assim. E então, voltando à minha convidada espetacular, eu vou fazer um breve currículo dessa médica maravilhosa, ginecologista. O nome dela é Ana Júlia Carneiro Monteiro. Ana Júlia é médica pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, especialista na área de ginecologia endócrina, atualmente mestranda na USP, sim, e ela tem um olhar delicado, sensível, preocupado, mas extremamente afetuoso com o processo da mulher como um todo no seu amadurecimento. E com essa dose ainda mais dedicada, que é o processo de envelhecimento da mulher e que acaba caindo na menopausa, que é esse tema tão pungente para todos nós. Mas a gente vai tratar desse assunto aqui hoje com ela, fazendo uma proposta para vocês. Vamos falar sobre menopausa e envelhecimento, mas vamos naturalizar isso? E aí, doutora Ana Júlia, bem-vinda. Obrigada, Lala. Vamos naturalizar, porque não é nada menos do que óbvio, natural e fisiológico o processo de envelhecer. Muito obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui. Imagina, uma honra. Ana, tu deves acompanhar muitas mulheres vivenciando essa fase, né? Mas eu tenho uma curiosidade. Quando que para ti, como profissional, veio esse start de ter esse olhar sobre o envelhecimento da mulher, sobre a maturidade da mulher? Tu sabe que eu sou rodeada por mulheres longevas na minha família, tá? Eu tive bisavós ativas na minha formação, na minha infância, no meu desenvolver como pessoa por muito tempo. Uma das minhas bisavós faleceu com 99, a outra com 96, quase 97. Hoje a minha avó tem 82 anos, é uma das pessoas mais ativas que eu conheço. Então eu sempre... Lisa, maravilhosa. A própria, a baixinha. Então eu sempre tive, na verdade, rodeada desse processo de envelhecimento e na grande maioria das vezes um processo de envelhecimento bonito, natural e completamente ativo. Eu percebi que eu gostava muito dessa área quando eu vi que a grande maioria das mulheres não tinham essa abordagem na consulta ginecológica. Ao longo da minha residência e ao longo dos meus atendimentos ali dos primeiros anos da residência, que a gente acaba fazendo atendimentos paralelos em consultas populares, em clínicas populares, eu via que ninguém abordava essa parte. E elas sofriam com isso e foi aí que eu decidi que eu ia me aprofundar. Eu tenho uma sensação, e tu fica bem à vontade para me corrigir, tá? Tá bom. Que existe ainda muito tabu, uma névoa de silêncio, assim, e por que não até um certo preconceito com relação à menopausa. Eu vou te contextualizar isso. Eu nunca tinha pensado na menopausa até o dia
que eu me deparei com esse diagnóstico feito por ti, minha médica, e pela doutora Luciane Lubianca também, minha médica, que são as duas que me cuidam e me deixam maravilhosa. E aquilo me bateu de uma forma assim, ó, avassaladora. Eu não tive nem coragem de contar para vocês duas o quanto aquilo tinha me impactado. Porque a sensação que me passou era que, meu Deus, agora não há caminho a percorrer. É o fim, né? E aí eu percebo como várias pessoas e amigas, né, próximas, que a gente não contava nesse assunto. Claro que eu tô numa fase também que eu sou mais velha de muitas dessas amigas. Então eu cheguei primeiro. Minha corrida foi primeiro. Mas ninguém falava sobre isso. E eu mesmo, depois, diagnosticada, com os exames feitos, né, e começando esse acompanhamento para melhorar os sintomas, que depois nós vamos falar sobre eles, eu não falava no assunto. Tu verifica isso nas consultas que chegam para ti? As mulheres têm essa resistência? Todo santo dia. Eu acho que isso é uma verdade. A gente vive num contexto, num país que nega o processo de envelhecimento a todo custo. É só a gente parar para pensar que a gente está no primeiro ou segundo país na ordem de procedimentos estéticos. Isso para mulher, né? Não para homem, para mulher. Porque o homem lá tá todo caído que não interessa, mas a mulher tem que estar correspondendo todo o script. E na verdade, se deparar com o próprio processo de envelhecimento é difícil, porque chega um determinado momento que a gente pode ir até negando, mas tu te olha no espelho, tu vê que não é mais a mesma, o teu corpo te mostra com sintomas que tu não é mais a mesma. E isso é uma das queixas mais recorrentes no consultório, e agora? Eu cheguei na menopausa, o que eu vou fazer? E eu sempre falo para as minhas pacientes que isso é muito parecido com o processo da primeira menstruação, que também não foi normalizado para as mulheres. A gente entra nessa fase de início de puberdade, que é algo totalmente fisiológico. A gente entra no fim do processo reprodutivo, hormonal, que é a menopausa. Coisas completamente naturais. E a gente vive cheia de tabu em relação a isso. Eu lembro da minha primeira menstruação, eu morria de vergonha de ter menstruado. Eu não contava pra absolutamente ninguém. Eu tinha vergonha de ter absorvente. Eu fui uma das primeiras também a menstruar do meu grupo de amigas. E eu ficava, meu Deus do céu, o que tá acontecendo comigo? E aí, depois de um determinado momento, foi todo mundo entrando, aquilo foi se normalizando, e cá estou, passando pelo processo reprodutivo. Eu acho que a menopausa é muito parecida. Ninguém contou pra vocês como é que seria. Não. Vocês se deparam com esse boom de mudanças, assim como lá na primeira menstruação, teta crescendo, pelo se desenvolvendo, aquele monte de hormônio lá na primeira menstruação. Aqui é o oposto. É os hormônios caindo, gerando um monte de sintoma, e vocês ficam tipo assim, meu Deus, o que está acontecendo comigo? Mas uma coisa que eu sempre falo e eu já até falei isso também, que vocês são a primeira geração de mulheres que está dizendo, eu não vou passar por isso desse jeito. Eu não aceito passar por algo que é para ser natural e fisiológico com sofrimento. E isso vocês são, sem dúvida nenhuma, pioneiras em desbravar esse assunto. E eu sempre digo que a minha geração, as gerações que vêm atrás de mim, vão ter muito a agradecer para vocês. Porque a gente, quando chegar na menopausa, já vai ter uma trilha literalmente Exato. aberta. Mas vocês não, vocês estão no meio do matagal agora, lidando com isso. E eu não sei, a minha percepção, assim, ó, eu não sou de uma família de tantas pessoas longevas, ao contrário. Eu não tenho esses parâmetros, sabe? Então, algumas tias minhas que me são, assim, muito importantes e muitas referências para mim, eu pergunto para elas, já perguntei algumas vezes sobre isso, que a maioria delas me diz assim, ó, mas eu nem senti, Uhum. eu acho que eu nem passei por isso. Uma delas me disse, eu tive os calorões. Mas pensa, nesse contexto menopáusico, que tu tem que pensar o que não é sintoma, porque a maioria, né? Eu sei porque eu sou a mais sintomática das sintomáticas, né? É interessante tu ver que uma geração atrás,
não diz que não tinha. Eu não sei se já havia essa questão de negar esse processo, que eu acho que Exato. tem isso, né? Mas também penso que havia a ignorância ao processo, porque ninguém falava do assunto. Se a gente vê um tabu hoje em dia, imagina como era antes, Exato. né? E as mulheres mais velhas que tu atende no consultório, por exemplo, 60 a mais, elas te relatam essa experiência delas com a menopausa? Eu percebo esses 2 pontos, bem como tu falaste. Ou eu pergunto para a paciente como é que foi a menopausa da mãe dela e ela vai perguntar, ou as mulheres mais velhas que eu atendo, eu questiono e é exatamente o mesmo relato que tu falou. Eu acho que eu não tive, ou eu nem lembro. Por quê? Porque aquilo era tão tabudizado que ela não tinha espaço para falar sobre, para pensar sobre. Então ela simplesmente aguentou. Que era o que se fazia até 10 anos atrás, 20 anos atrás. Eu não acredito que elas não passaram. Eu acredito muito mais que, assim como a dor do parto, sabe aquela dor que na hora parece que, meu Deus, nunca mais vou parir um filho, e depois tu nem lembra da dor que acontece muito com o processo de parto vaginal. Eu acho que é muito parecido. Acho que essas mulheres passaram por um contexto totalmente desinformadas e sem acolhimento, sem escuta, e elas tiveram que normalizar isso tanto tempo depois, passou batido. Eu, como sempre, né, a intensidade é uma coisa que me acompanha muito. Eu tive a menopausa pandêmica e a pandemia menopáusica, porque não bastava entrar na menopausa, eu entrei na menopausa na pandemia. Então, fechou tudo e eu começo um autoincêndio, né? Porque aqueles fogachos que de vez em quando eles retornam, acho que a gente até ficou, de uma certa forma, envolvidos, né? Eu aprendi a viver com eles aprenderam a viver comigo. Aquilo começou a me deixar muito estranha. E eu te juro, olha, penso ser uma pessoa atualizada, nunca me passou pela cabeça que era. Na menopausa, eu dizia, nossa, tô tão nervosa com essa pandemia, não consigo dormir direito. Coitada da pandemia, não era culpa dela, era tudo comigo. Tava segurando aquele piano e não sabia. E aí, começaram a ter uma irritabilidade que, às vezes, tem nome, sobrenome, que a pessoa irrita a gente, mas não era da pessoa, era várias coisas que começaram a me mostrar uma nova Laís, e não uma Laís que me agradava, hein? Uma Lalá que estava possuída por alguma coisa e que não era uma coisa muito meiga, uma coisa irritada. Me diz uma coisa, dentre os sintomas, me elenca, assim, os que são mais recorrentes. Então, varia muito de pessoa para pessoa, tá? Mas o fogacho, sem dúvida nenhuma, é o principal sintoma. E eu sempre gosto de explicar o que é fogacho para não acontecer o que aconteceu contigo. Será que eu tô nervosa? Será que é uma crise de ansiedade? Não, o fogacho ele é muito típico. É um calor que surge do tórax para cima, pega a região de pescoço, face, súbito que vem do nada, às vezes é acompanhado de um mal-estar, uma sensação ruim, e logo depois ele vai embora, deixando muitas vezes uma sensação de frio. E aí tu fica, meu Deus, como assim? Eu tava morrendo de calor, agora tô congelando. E o suor, E um que é um suor inferno, depois, meu que não é um Deus. suorzinho de exercício Não. físico, é ficar encharcada. Esse é o típico, famoso fogacho, tá? Outros sintomas comuns são a labilidade de humor, bem como tu falaste, não só a irritabilidade, mas o humor mais deprimido. Uma coisa mais antissocial, que não tem mais saco para fazer as coisas, um sentimento de desvalia, alteração de memória é uma situação muito comum. Alteração de gordura corporal, os pacientes se queixam muito disso. Bem isso, meu Dificuldade de perda de peso ou sensação de que tá ganhando peso bem em região abdominal. Algumas pacientes relatam secura dos olhos, secura vaginal, que muita gente normaliza, acha que faz parte, que não tem o que fazer. E tem muito o que fazer, porque a secura vaginal gera dor, a dor gera redução do desejo, a redução do desejo gera afastamento da parceria, e aí vira uma bola de neve. Fora outros que não são tão específicos, dor nas articulações, dificuldade de ganhar músculo, queda de cabelo, que mais?
Basicamente, esses são os principais, tá? Tu te lembra de mais algum que tu tenha experienciado? Olha, eu realmente sou um universo de sintomas. A pele, eu lembro que tu reclamou bastante. Eu ficava com a minha pele muito diferente, opaca, Uhum. opaca. E aí também, quando tu encontra profissionais que tu leva essas situações que tu começa a perceber, porque a gente também não para ficar percebendo a situação, né? Até o momento que a situação diz, toma, vai olhar. Não dá Entendeu? mais. Não dá mais. E foi o que foi acontecendo. E quando eu relatava para ti, relatava para Luciane, fui buscando outros profissionais, por exemplo, eu tenho uma clínica dermatológica que me atende, que é a Derma 4, e as gurias entenderam isso, né? A Paula Dazi, que é minha amiga que faz muito esse cuidado da minha pele, até porque eu também sou paciente oncológica de câncer de pele, curado, graças a Deus, foi descoberto num consultório dermatológico. Então, esses sintomas que a gente menospreza e negligencia, se a gente fala sobre eles e busca informação, porque também a nossa resistência em levar isso como se fosse um problema, porque a mulher tem muito isso, eu tenho muito isso. Até eu achar que uma coisa é um problema, o problema já está instalado. Mas isso não é teu, isso é da mulher. Porque tu Ai. imagina uma vida inteira tendo suas queixas silenciadas, suas dores silenciadas. É só a gente pensar as cólicas da menstruação, o sangramento excessivo, endometriose, infertilidade. A mulher tem suas dores questionadas a vida inteira. Quando chega no climatério, já foram anos e anos de dor questionada. Então, tu mesma te questiona se aquilo ali é tão intenso ou não. E tu teve sorte de ter profissionais que deram ouvido às tuas queixas. Mas isso não é a realidade da grande maioria. Eu tenho muitas pacientes que chegam no meu consultório dizendo: olha, é a última vez que eu tento, eu pipoco de ginecologista e ninguém dá bola porque eu tô falando, ninguém dá bola porque eu tô sentindo. E a gente vive ainda essa fase de questionar e relativizar esses sintomas. Só que eu sempre falo, imagina uma pessoa viver com tudo isso que a gente descreveu. Uma mulher que acorda 4, 5 vezes na noite, toda molhada por causa do calorão. Como é que essa mulher vai produzir no trabalho? Como é que ela vai ter saco para viver uma vida social? Como é que ela vai ter paciência para cuidar dos filhos? Como é que ela vai querer transar com o marido? Não, vai. Simples. E aí a gente começa uma bola de neve porque a gente não deu atenção pro básico. Eu acho que essa resistência também que a gente acaba criando tem muito a ver, porque o processo da menopausa, ele acaba estando atrelado, e eu acho que aí vem uma questão que a gente tem que derrubar, e por isso a gente tem que naturalizar esse processo, que é com a finitude. É o fim dos tempos a menopausa, é o fim da libido, é o fim da minha sexualidade, é o fim do meu corpinho enxuto. Gente, eu tenho pensado, tu não acha que a menopausa também pode ser um baita momento assim, ó, de recomeço ou de novos tempos para aquela mulher? Eu acho que a menopausa é isso. Eu brinco que o único fim que é o fim dos óvulos. Porque eles realmente se entregaram. Não há mais produção ovariana de hormônio justamente porque os óvulos foram embora. Eles são finitos. A gente nasce com uma quantidade máxima de óvulos, vai perdendo ao longo da vida. Acabou, entrou na menopausa. Mas eu sempre falo para as pacientes que esse momento da vida é o momento de dar 2 passinhos para trás, olhar para sua vida e pensar, beleza, eu tenho mais 40 anos de vida pela frente, como é que vão ser esses 40? Eu quero seguir no caminho que eu tô agora, eu quero seguir num outro caminho. Nessa vida corrida que a gente vive cada vez mais, nesse imediatismo, nessa loucura que a gente vive, ou entender a menopausa como um outro momento. Um momento que muito provavelmente a grande maioria das mulheres está num contexto profissional mais estável, financeiro mais estável, os filhos estão crescidos, a gente tem mais tempo de qualidade, mais tempo para si, para justamente olhar esse processo como algo que é natural, fisiológico e que a gente tem mais uma vida inteira pela frente. Só que aí a gente tem o poder de decidir se vai continuar desse jeito, como tá até agora, ou se a gente vai fazer outras escolhas. E Ana, é engraçado porque
como foi mudando esse contexto feminino, né? Porque alguns anos atrás, as mulheres eram mães muito cedo, né? E a maternidade hoje em dia, ela foi organizada para outro momento da mulher. Ela tenta priorizar a sua carreira em determinado momento, né? Para depois virem os filhos, né? E isso acaba fazendo com que, quando tu entre na menopausa, e aí eu falo em primeira pessoa, os teus filhos, eles estejam talvez entrando na adolescência. Uhum. E tu também estás bombando, porque estás entrando na menopausa. E tu conseguir equacionar esses dois momentos tão emblemáticos, né, da vida do filho, que é entrar na puberdade, né, na adolescência, e o teu passar para uma fase, digamos, mais madura, né, Uhum. como mulher, é difícil. É muito difícil. Porque por todas essas mudanças que acabam acontecendo com a gente, tu ter que lidar com naturalidade ou de uma forma menos enlouquecida com aquelas criaturinhas que estão entrando na adolescência é um desafio, é desafiador. Com certeza. E por isso que é importante a gente entender que se for fazendo esse acompanhamento, e não o acompanhamento no final da fila carrega a bandeira da excursão, não. O acompanhamento que a gente tem, como tem para tudo que a mulher faz, em geral, na sua casa, com o filho, com o marido, com o papagaio, né? Para si. E a menopausa, eu acho que ela é desaforada nesse sentido, porque ela vem e te diz, ô querida, agora tu vai ter que olhar para ti. Cheguei. Mas tu sabe que isso é uma das coisas que também passa pelo processo de desconhecimento da população sobre isso. Eu brinco, meu orientador de mestrado, ele sempre fala essa frase: menopausa é uma crise previsível. Se tudo der certo, a mulher vai entrar. Porque se não der certo, é sinal que foi embora antes. Porque todas entraremos. Então, se ela vai chegar, por que a gente não se prepara para... Justamente quando ela chegar, a gente tá melhor preparada. Por que a gente não antecipa esse conhecimento? Ao invés de fazer o que aconteceu contigo, de tu só te dar conta que ela tava ali quando tu tava vivendo aquele caos todo. Então, eu acho que antecipar esse conhecimento, que é o que tu tá fazendo aqui, e a ideia de normalizar e tirar isso de um contexto de tabu, é justamente isso, a gente entender que vai chegar, mas a gente não precisa começar a sofrer para chegar. A gente pode, quando começar a irregularidade menstrual, já se dar conta, putz, será que é isso? Quando começar com os primeiros sintomas, será que pode ser isso? E aí, entendendo o processo, ao invés de deixar o caos se instalar e pensar, meu Deus, agora eu preciso de ajuda. Porque outra questão que eu acho bem significativa é que não há essa compreensão por parte do universo masculino, né? Esses sintomas todos, eles nos taxam de louca, mas eu já convivo bem com a loucura faz muitos anos, muito tempo, acho que ela faz parte de mim. Como é que tem aquele ditado, não dizem de médico e de louco, cada um tem um pouco, é meu caso, mais de louco. Por quê? Porque eu acho que as pessoas não entendem o que tu tá vivendo, até porque a gente, né, reitero, a gente não se entende, e fica muito difícil tu ter a compreensão, por exemplo, do teu parceiro, dos teus amigos, do teu irmão, do teu pai, enfim. Dos próprios filhos até. Não, os filhos esquece, que eles não vão ter. Esquece. Até porque na adolescência, normalmente, os filhos têm um envolvimento com o seu umbigo, com o seu universo, né? Eles vão adquirindo uma melhora, assim, com o tempo. Mas na adolescência é mais difícil. Mas eu te digo, diante desse contexto, é possível a gente compreender que isso dificulta muito as relações? Isso não só dificulta, como coloca em crise muitas relações, né? É um momento de vida que
chega, o equilíbrio do tempo se perde. Seja um casal de idade muito parecida ou não, a menopausa não acontece no homem. Na verdade, essa ciclicidade da mulher não acontece no homem, né? Esse ciclo menstrual que acompanha a mulher por 20, 30 anos e depois vai embora, o homem não tem essa variabilidade. Então, parte do pressuposto número 1, o homem tem que ter empatia e entender que o corpo dele é diferente do da mulher. E parte também da informação. Eu acho que a grande maioria dos homens, se tivesse uma informação adequada sobre o que acontece, desde o início, talvez entenderia. O problema é que eles não entendem nada sobre o corpo da mulher. Eu sempre falo que eu tenho uma matéria muito legal que a grande maioria dos homens não sabe o que a sua parceira usa como método contraceptivo. Não sabe como que o método da parceira funciona. Faz não ovular, ou é um método de barreira, ou é um... Não sabe, não faz ideia do que aquele casal usa para não engravidar. Tu imagina entender o que ela vai passar desse sintoma, esquece. Então, eu acho que a gente tem que partir lá do básico, do homem entender o processo da mulher de uma forma diferente. E um exemplo perfeito disso é a questão do desejo sexual. Quantas de nós, quantas das mulheres e quantos dos homens cobram a parceria por uma resposta sexual igual ao do homem, que não existe. O homem, eu brinco que ele é um botão. Ele te vê passando de toalha pra ir pro banheiro, tá pronto. Pum! Deu, ligou. A guerra tá aqui do lado, ele tá afim, ele vai querer transar. A mulher é muito diferente. Eu brinco que o Brad Pitt vai passar pelado aqui no meio de nós, molhado, de toalha branca. Nós vamos achar ele bonito. Ponto. Acabou. Não vai Imagina, ser... vai querer dar pra ele, Exato, não é isso? vai ficar, nossa, vem aqui, homem. Não vai, enquanto um homem faria. Por quê? Porque o homem tem um desejo completamente espontâneo. A gente tem o desejo responsivo. E aí, o homem não sabe que a gente tem esse desejo, a gente não sabe, e se cria essa cobrança. Então, assim, na verdade, eu acho que o homem, ele tem um grande desconhecimento do funcionamento feminino e uma falta de empatia muito grande desse contexto. E aí, assim, tabelar aquela mulher como louca, como fresca, como mimimi, para de ser exagerada, é muito mais fácil do que sentar, se informar e tentar entender, né? Como sempre, né? Como sempre. Como sempre. Essa questão da menopausa, ela, por ser um tabu, que a gente sabe que ainda é, também tem o lado que os homens não falam da andropausa, né? Eu tô ficando mais curiosa agora, porque como eu tô aprendendo mais sobre menopausa, paralelamente eu também quero entender da andropausa, porque ninguém fala. É um assunto veladérrimo. Claro. A gente já tá começando a falar, né? A gente já tá pegando a ponta do negócio, né? Para voar. E porque existe, né? Eu sei que não é o nosso ponto aqui, mas existe e também não é falado. Porque eu acho que eles sentem muito mais até do que nós de falar sobre isso, porque aí, assim, também é comprovação, meu amigo, o envelhecimento tá batendo a tua porta. Exatamente. Né? E a andropausa acontece muito depois do que a menopausa. Normalmente acontece depois dos 60. Então, assim, já é um momento que se espera uma redução de produtividade, uma redução do ritmo. Nós não. É só ver tu. Aqui, empreendedora maravilhosa, criando um podcast na menopausa. O homem não, ele já vai ter essa redução lá no processo de envelhecimento natural. Só que a gente entra no outro ponto do homem, né? Que homem que vai no médico todo ano, antes de ficar velho? Nenhum. Que homem que vai no urologista todo ano, que nem a gente vai na ginecologista? Nenhum. Chega os 50 e estão morrendo de medo que tem que ir tomar a primeira dedada, né? E aí, assim, se a gente for parar pra pensar, eles não só não sofrem com isso, ou até sofrem, mas silenciosamente, porque eles não têm espaço pra falar, mas também porque, assim, é algo que mexe muito com a masculinidade deles, né? Nossa, deixei de ser homem porque eu não tenho mais ereção, porque eu tenho dificuldade. Beleza, mas e nós? Mas tu sabe que eu não falava, eu negava a menopausa. E hoje em dia, assim, ó, pensando como a terapia me ajuda, né? Porque eu tinha medo de estar ficando velha. E a vida, ela é tão danada que não só eu venci o meu medo de ficar velha, como eu me tornei uma especialista em gerontologia.
Então, me desaforei ao máximo, sabe? No sentido de, bom, agora eu quero aprender esse processo. Se vai acontecer, eu quero dominar Agora esse eu negócio. quero conhecer isso aí. E tem sido revelador e um grande catalisador de emoções legais e de significados maravilhosos. Por quê? Porque a partir desse marco enquanto mulher, várias coisas começaram a fazer sentido para mim. Várias coisas. Entre elas, a possibilidade de eu me reencontrar, ou melhor, me encontrar diferente. Por quê? Porque eu estou fazendo coisas que a menopausa, a partir da menopausa eu decidi fazer, não em razão dela, mas porque ela me virou uma chave que eu jamais pensaria alguns anos atrás. E ainda ouvindo assim, mãe, mas o que tu tá inventando? Por que tu tá fazendo isso? Ai, eu não acredito. Pra que falar em público? E aí tu vê, né? Se a gente entende que esse processo pode ser interessante, ele é revolucionário, não? E ele tem que ser, né? Porque ele vai acontecer. O fato é, como é que a gente vai lidar com isso? A gente vai lidar isso como uma pausa, um fim de algo? Ou a gente vai lidar como tu tá lidando? E isso não é romantizar o processo, né, Lala? Isso é entender que sim, vai acontecer. Ter as cartas na manga, seja por orientação de uma ginecologista, de uma endocrinologista, para tornar isso menos difícil. E aí, lidar com o que ela vai trazer de bom, porque vai ter algumas coisas, para tocar os próximos 30, 40 anos, exatamente como tu tá fazendo. Tu sabes que essa questão da gente entrar num processo de se reconhecer é muito interessante. Ele não é fácil, é nada romântico, é zero romântico. Porque tu te olha assim, nossa, onde é que foi parar aquela cintura tão maravilhosa, aquele tônus, né? Aquele brilho. Eu fazia o teste do abano. Eu fazia na frente do espelho, gente, deixa eu abanar aqui. E eu não gostava do que eu estava vendo. E vi que essa questão de eu fazer um acompanhamento, no meu caso, de reposição hormonal, ele tem sido muito positivo para mim, tá? Mas também ele é uma parte desse cuidado. Por quê? Porque eu fui vendo o que funcionava para mim. E aí eu te pergunto, por que o exercício físico entra também nesse processo de uma forma tão maravilhosa? Porque quando a gente começa a fazer, mas assim, a gente não vai ficar que nem homem também, porque eles começam a fazer, aparece. E eu faço e não aparece. E parece que sai no chuveiro. Ligou o chuveiro, tomou o banho e saiu de novo. Não importa, vai de novo e vai. Por que é assim, hein? Muito embora seja maravilhoso o exercício, é tão difícil para nós, mulheres. Então, na verdade é difícil ao longo da vida inteira, né? O homem tem um nível de testosterona muito mais alto, que é o que dá esse tônus, esse volume muscular. E é bem como tu falou, levanta 2 pezinhos ali, parece que já tá todo definidinho, a mulher não. No processo de transição menopausal e menopausa, o que acontece? A gente tem a queda dos hormônios, tá? Estrogênio, progesterona, testosterona. E esses hormônios, eles são fundamentais para a manutenção da massa magra, que é a massa muscular. Na queda disso, a gente tem uma dificuldade de produção de massa magra, de aumento de massa magra, tá? E isso se torna visível justamente no treino. A gente faz o que fazia antes e tem muito menos resultado. Eu brinco com as pacientes que é como se estivesse subindo uma escada rolante, mas no sentido que desce. Antes tu subia a escada rolante com uma super velocidade, uma super facilidade, porque tu estava a favor dela. Agora tu tá subindo ao contrário. Parece que tu tá fazendo muito mais esforço para chegar lá no fim, mas muito mais difícil. O que isso muda, Lala? Isso muda o contexto tanto do ganho de peso quanto o contexto desse processo de envelhecimento. Ter músculo é o que vai te dar
autonomia, liberdade para viver os próximos 30 Qualidade de vida. com qualidade de vida. Para tu tomar teu banho sozinha, para tu ter levantado a cama, ter levantado o vaso, fazer tuas coisas, ir pra praia, caminhar, para tu viver uma vida adequada. Então, essa dificuldade de ganho de massa magra, ela é real, mas a gente precisa vencer isso com disciplina. Por quê? Porque esse músculo, ele vai dar essa liberdade, essa autonomia no futuro, tá? E vai ajudar nesse contexto do controle de peso, que é algo também natural. A mulher deposita muito mais gordura nesse processo de envelhecimento. No momento que a gente tem mais massa magra, a gente tem mais metabolismo ativo, digamos assim, gasta mais caloria, emagrece menos. E até a idade que começa assim, cronológica, por exemplo, não existe uma idade padrão, né? Vai ser caso a caso. Mas a partir de que idade começa mais os sintomas e pode dizer assim, a pessoa entrou na menopausa e até quando vai aquilo? Tá. Ainda que seja um processo singular, né? Mas É singular, mas existem médias, né? A média da brasileira é 51 anos, tá? E a gente estima que os sintomas, essa variabilidade hormonal comece 8 anos antes. Ou seja, é cedo, é ali por volta dos 40 e pouquinhos, 42, por aí, tá? E a manutenção dos sintomas varia muito. A gente sabe que a grande maioria das mulheres vai ter sintoma por mais ou menos 5, 10 anos pós-menopausa, depois desse marco da última menstruação. A grande maioria depois disso não vai mais ter, mas existe uma porcentagem de mais ou menos 15% que vai ter até o último dia de vida. Eu brinco que essas são as azaradas master. Eu talvez esteja nesse grupo, mas não tem problema, eu já tô convivendo bem. Né? Exato. Então, não me preocupo muito com isso, assim. Tu sabe que pensar que as fases da vida, né, elas são pontuadas por determinadas questões orgânicas da gente, enquanto pessoas, né? Também é interessante, sob o ponto de vista, que sinal que tu tá vivo, né? Sinal que tu tá vivendo. Tu sabe que eu adoro uma frase que fala assim: envelhecer é o que acontece com a gente quando dá tudo certo. É isso aí. E é isso. É isso. A gente precisa encarar o processo de envelhecimento dessa forma. E não dessa forma patológica como o brasileiro encara. E eu não sei, mas alguma história que tenha chegado para ti no consultório que tu veja que a partir do momento que tu passou a acompanhar essa pessoa, não eu, tá? Tá. Que tu tenha visto que a pessoa passou a olhar para si, passou a se cuidar, ser cuidada, não é? Porque isso é outra coisa que tem que se permitir ser cuidada, né? E foi uma virada de chave, assim, para ela, que ela conseguiu viver melhor. Tá. Tu sabe que, assim, é difícil dizer uma, porque isso é um marco muito pontual desse acompanhamento. Tu me conhece, sabe que eu prezo muito por conversar no atendimento. Não ser aquela coisa assim, ó, tem que fazer exercício físico, tá? Vamos combinar isso. A gente vai conversar sobre qual exercício físico cabe na tua rotina. A gente vai conversar sobre todo o contexto que tá acontecendo na vida. E é muito comum elas conseguirem sair do consultório e pensarem, nossa, eu preciso mudar. Os próximos 30, 40 anos dependem de mim, do que eu vou fazer agora. E é muito comum o sentimento que eu acho que elas mais chegam orgulhosas é chegar e falar, né, Júlia, eu tô fazendo exercício físico. Depois de 20, 10 anos totalmente sedentárias. Isso é uma das coisas que eu amo de paixão, esse sentimento de pensar, eu mudei o curso de vida dessa mulher porque o exercício físico reduz risco de doença cardiovascular, que é o que mais mata mulheres no mundo. E a terapia hormonal ou um tratamento não hormonal, quando iniciado, bem indicado, ele literalmente dá vida de novo para essa mulher. Não foi uma nem duas que chegaram na consulta de retorno. Quando eu abri a porta, elas me abraçaram para dizer: nossa, eu não tenho palavras para te agradecer. Eu voltei a me sentir bem. E eu sempre brinco, eu não quero que tu volte a te sentir como tu era antes, porque tu não é mais a mesma mulher. Eu quero que tu volte a te sentir bem. E acho que esses são os dois grandes pontos. Quando elas veem que o exercício físico, se alimentar bem, é viável e elas aderem a isso e isso vira um hábito, e quando o tratamento, seja hormonal ou não, ele faz efeito e elas dão esse gás de perceber, meu Deus, eu consigo viver assim, sabe? Eu penso que realmente é revolucionário, né? O processo, se a gente encarar
como uma oportunidade. Isso serve para muitas coisas na vida, para menopausa inclusive. Mas sabe que também tem uma situação pontual que tem sido muito recorrente para mim. Como eu comecei a falar mais no assunto, e eu falo inclusive em rodas de homens, porque eu tenho muitos amigos homens, né? E tenho filhos homens, tenho meu marido, tarará. E o meu universo é muito masculino. E eu até aliás, eu gosto de todos os universos, né? E eu conto para as mulheres e falo, porque eu tava lá, parecia um bigode chinês de suor, porque tava suando, hoje a minha menopausa tá bombando, né? E aí, tu sente, me conta, eu comecei a sentir algumas coisas. E quando eu começo a falar, e aí, claro, que eu percebo que esses amigos olham, e naquela situação ali, nossa, essa aí tá na menopausa. Claro, todo mundo veladamente me olhando ali, mas devem estar pensando, essa aí já tá velha, né? Com certeza. E até porque eu tenho escutado isso dos meus filhos bastante, aí, velha. E aí, velha, eu já comecei a introjetar esse conceito, tá tudo certo. E também cheguei à conclusão, que não é minha, mas fui aprendendo que o velho sempre é uma questão de perspectiva, né? Dependendo quem tá aqui, eu vou ser velha com relação aos que estão depois de mim, mas eu vou ser jovem os que chegaram antes. Então, isso causa entre as mulheres uma sensação de pertencimento, eu acho. Eu adoro essa palavra, é isso. Né? Porque tu percebe que quando mais a gente fala... Me conta desse evento que tu fez sábado, que eu quase morri, que eu não pude ir. Mas eu vou no próximo. Me conta pra nós o que foi isso. Então, foi uma roda de conversa promovida por um médico que trabalha com envelhecimento, o Dr. André Matos, para falar sobre menopausa. Eram mais ou menos 40 mulheres. Eu fiz primeiro um contexto mais técnico para entender o que é o processo todo de orientação e conhecimento sobre isso, depois uma psicanalista e depois elas começaram a tirar dúvidas. Só que foi muito legal que surgiu 1, 2, 3 dúvidas para me perguntar e depois elas começaram a trocar figurinha entre elas, do tipo, nossa, mas a memória é a coisa que mais me mata. Mas eu percebi que eu me sentia sem valor quando eu percebi que o meu processo de envelhecimento se deu porque eu não conseguia mais ser mãe. E elas foram trocando figurinha, eu fiquei só da espectadora ali, vendo esse... Não, e num aprendizado total, maravilhoso, uma absorção, né? assim, que é isso, a gente perceber que o que acontece com a gente acontece com o outro, dá uma sensação de pertencimento, de normalidade muito bom. E é isso que vocês estão fazendo. Por isso que eu digo que a tua geração é uma geração de pioneiras que tá colocando isso na mesa e conversando sobre isso e dizendo, tá tudo bem, tu tá sentindo assim, eu também tô. Eu tenho uma paciente que esses dias a gente começou a terapia hormonal e era um adesivo. E eu falei, olha, se em algum momento tu for botar biquíni e tal, a gente pode mudar o lugar, ao invés de ser na coxa, a gente muda o lugar pra ficar escondido, caso te incomode. Ela, que me incomoda o quê? Eu vou deixar isso aqui colado e se me perguntar, eu vou dizer minha terapia hormonal da menopausa. Porque ela tá tão empoderada disso que ela quer poder falar. Porque eu acho que é isso. Chega um determinado momento que vocês estão turbilhando por dentro que falar libera. E aí, tu libera uma, libera outra, e quando vocês veem, vocês estão falando. Sabe que esse senso de liberdade, eu acho que ele chega porque ou tu sofre, né? E na minha vida, sofrer não é uma opção. Eu particularmente gosto de ser resolutiva. O sofrimento, às vezes, eu acho que ele faz parte, tu tem o processo, mas na hora que eu puder escolher, eu não quero mais sofrer. Eu não fiquei nessa vida para sofrer. E com a menopausa eu não fiz diferente. Eu tive que me adaptar a esse contexto, depois de parar de ser ignorante e consultar minhas maravilhosas, não é? Que me cuidam. Mas, a partir disso, e vou te dizer a sensação que eu tenho, tu e a Luciane, mano a mano aqui comigo, eu fiquei muito forte. Por quê? Porque eu vi que ou eu sofreria com isso, me diminuindo num processo que é tão natural, não é? Ou eu encarava ele e pegava ele para mim.
Chegou, pois agora é minha. Essa menopausa é minha, eu vou viver com ela, com tudo que ela tem. Exato. E é assim que eu tenho feito. E tu não imagina o quanto essa mudança de perspectiva, não pensando, eu estou ficando velha, mas pensando sim, nossa, eu tô virando uma pessoa muito forte. Por quê? Porque tu te compreender naquele contexto e tirar o que ele tem de bom para te oferecer, meu Deus. Bom, esse podcast é o resultado também disso, tirar do papel, de uma gaveta, um projeto que há anos queria nascer e eu só estava deixando ele de lado, tinha sempre alguma coisa. E essa questão da finitude, que ela às vezes arrebata a gente, porque tu acaba perdendo gente pelo caminho e às vezes pessoas muito próximas da gente, novas, né? Eu digo, teve uma situação muito emblemática de uma prima que eu perdi em 2022, minha comadre, minha queridíssima Daniela, que esse fato foi muito marcante para mim. Por quê? Porque eu percebi que a vida é o agora. Uhum. Eu não posso só ficar projetando, não. Quando os guris crescerem, ou quando eu tiver feito tal coisa, ou quando... O ano passado teve outra perda emblemática, que foi a Tia Divinha, mas aí uma pessoa já com 95 anos, que, né, o mestre Oda lá da minha casa. E a Tia Diva, ela vivia intensamente. Uhum. Ela foi talvez o maior portfólio que eu tenha tido de como viver bem. E esses grandes exemplos, essas grandes mulheres, como tu tens no teu entorno, essas mulheres longevas e inspiradoras, inclusive a tua mãe, elas nos tornam pessoas de muito conhecimento. E de um conhecimento que ele todos os dias tu tem a oportunidade de aprender ali com elas. Elas não falam nada, mas a gente assiste, né? Tendo essas grandes mulheres como norte, fazendo o trabalho que tu vens desenvolvendo. Como tu acha que vai ser a tua menopausa? Então, eu acho que graças a vocês, a geração de vocês vai ser muito mais fácil. Porque se antes a gente falava sobre anticoncepção e era um tabu, e hoje a gente fala sobre anticoncepção em absolutamente todos os lugares, eu acho que quando eu chegar na menopausa daqui a 20 anos, a gente vai estar falando sobre menopausa como a gente hoje fala sobre anticoncepção, com a maior naturalidade do mundo. Eu espero que a gente esteja num contexto de mais informação da ala masculina, e eu espero muito que os tratamentos hormonais ou não hormonais estejam mais disponíveis para todas, porque a gente vive num país que 1% da população tem poder aquisitivo para conseguir bancar um tratamento, o resto não consegue, e não tem no SUS, que é uma coisa que me tira, assim, ó, do sério. Eu brinco sempre, mas eu brinco com uma revolta interna que é, pro homem tem Viagra, né? Se ele ficar broxa. Mas pra mulher não tem um creme vaginal. E aí ela tem que transar com a vagina seca, obrigatoriamente. Então, assim, eu espero muito que o contexto mude. Estarei fazendo tratamento, muito provavelmente. Mas eu espero estar num momento de vida assim como tu. Num momento de vida inspirada por algo novo, vivendo um momento de qualidade, sabe? Com os meus filhos, com meu marido, tendo tempo de qualidade para curtir minha família, os meus amigos, os meus momentos. Acho que isso é o que eu mais espero, assim. E com saúde, que é o principal. Com certeza, estarás. E eu, uma tia, assim como eu, estará ali babando, sempre orgulhosa de acompanhar esse processo. Ana, tem muito assunto mais. Muito assunto mais. A gente não chegou nem na metade onde a gente deveria. A gente está trabalhando com uma questão objetiva que é complicada. A gente tem muito assunto e pouco tempo. Então, bem desaforadamente, eu vou ter que fazer uma proposta indecorosa. Nem perguntei da tua agenda. Vamos fazer um outro episódio e aí a gente fala sobre a questão de como viver melhor, o que a gente pode fazer para viver melhor, mesmo no período da menopausa? Vamos. Fechado? Combinado, bora. Bom, então assim, ó, gente,
esse episódio vai ter uma sequência, tá? Porque esta maravilhosa não vai nos deixar na mão, vai nos matar a curiosidade. A gente precisa aprender para a gente não sofrer. A gente tem que viver bem, com qualidade, é isso que a gente merece. Então, hoje, o Tcharalá vai ficar por aqui, porque vai ter uma segunda fase com a doutora Ana Júlia, para ela nos trazer informações sobre os tratamentos, sobre o que pode ser feito para lidar com tudo isso. E a gente vai dar um tchazinho diferente lá para aquela câmera lá, Ana, para a gente deixar vocês aguçadíssimos esperando esse segundo episódio, tá bom? Beijo, beijo. Voltem aqui. Não esqueçam, curtam, comentem, inscrevam-se no canal e também, sei lá, essas coisas todas da internet maravilhosas que você sabe melhor que eu. Beijo, beijo.